Tudo que eu vou falar serve para a área civil, para a área criminal, para a área trabalhista. Então você vai pegar tudo que eu vou falar a partir de agora e vai aplicar em qualquer área que você atua. Primeiro ponto, tudo começa antes da audiência. Se você deixar só para o momento da audiência, você vai errar. Primeira coisa que você vai fazer, antes de tudo, você vai anotar, você vai pegar um papelzinho, um lápis ou no seu computador e você vai estudar e vai anotar todos os pontos controvertidos de fato. Exemplo, professor, me dá um exemplo para clarear. Vamos imaginar uma ação de indenização por acidente de trânsito. Você vai ler a petição inicial, vai ler a contestação e vai ver o que uma fala que difere da outra. Por exemplo, pode ser que tenha lá o primeiro ponto controvertido que você identificou. O autor, ele afirma que o réu cometeu um ato ilícito porque ele passou pelo sinal vermelho e isso deu causa ao acidente. Aí o réu, lá na contestação, ele se defende dizendo, não, quando eu passei pelo sinal, o sinal estava verde para mim e vermelho para o autor. Opa, primeiro fato controvertido, que as alegações se chocam, são contrárias uma da outra. Você vai anotar, então, primeiro ponto de fato. Fez isso, deixa eu te dar um alerta prático que é fundamental. Fez isso, anotou cada ponto controvertido? Antes da audiência, você precisa conversar com as testemunhas que você vai levar para saber qual delas vai confirmar as suas teses nos pontos de controvérsia. Então, se um ponto de controvérsia aqui é saber a cor do sinal, você vai lá nas testemunhas, tem a testemunha João. Você vai conversar com ela, João, você viu o acidente? Você sabe que cor que estava o sinal na hora que o autor passou? Ah, vi sim, estava verde. Opa, você já sabe que a testemunha João vai te ajudar nesse primeiro ponto controvertido. E a testemunha Maria, ela sabe se o autor ficou sem trabalhar? Ela sabe que o autor ficou 30 dias sem trabalhar. Opa, beleza, então a Maria vai me ajudar a provar esse segundo ponto controvertido. E aí você conversa com as 3 testemunhas e nenhuma delas sabe quanto que o autor ganhava. Opa, esse terceiro ponto controvertido aqui está sem prova. O que significa? Significa que se você não provar, o juiz não vai acolher esse pedido, porque esse pedido aqui foi controvertido, esse fato foi controvertido. Cabe a você fazer prova desse fato. Então, não basta só você anotar todos os pontos controvertidos. Você vai conversar com as testemunhas e vai anotar ali do ladinho, ó, qual testemunha vai provar cada ponto controvertido. Essa é a sua primeira tarefa na preparação, tá bom? Fez isso, vamos para o próximo passo? Aí, nós já estamos lá dentro da audiência. Já começou a audiência, o juiz já está ouvindo as testemunhas, está ouvindo a Maria, está ouvindo o João, e você vai estar com o mesmo caderninho que você usou para anotar os pontos controvertidos, e você vai estar anotando durante o depoimento qual testemunha confirmou e qual não confirmou a tese defendida por você. Exemplo, ó, a testemunha João afirmou que viu que o sinal estava vermelho para o réu quando o acidente aconteceu. Então, opa, essa testemunha é importante. Eu vou ganhar a disputa aqui do primeiro ponto controvertido. A testemunha Paulo, ela afirma que ela viu o autor trabalhando uma semana depois do acidente. Caramba, o Paulo está ferrando o autor disse que ficou 30 dias sem trabalhar, e aí você vai anotar isso também, porque isso é importante. Então, o seu primeiro passo, anotar os pontos controvertidos, e o segundo passo é, enquanto a prova é colhida, você está anotando qual testemunha confirma o que você disse e qual testemunha é contrária àquilo que você disse. Por quê? Porque daí você vai para o terceiro e fundamental ponto. Na hora que o juiz, então, terminou a oitiva das testemunhas, passar a palavra para você fazer as alegações finais orais, você vai usar essa estrutura que eu vou te apresentar. Você pode fazer uma breve saudação dos presentes, mas isso não é necessário, então não tem que ficar com formalidade, excelentíssimo juiz, excelentíssimo promotor, fulano de tal. Não, isso é uma mera formalidade. Você também pode, tá? Fazer um breve resumo do processo, um relatório do processo, mas isso não é necessário. O que você deve focar? Você tem que focar aqui, ó, no ponto 3 e no ponto 4. Qual é o ponto 3, que é o fundamental que não pode faltar? Você tem que explorar
todos os pontos controvertidos de fato e indicar qual testemunha que comprova cada um dos pontos. Deixa eu te dar um exemplo. O juiz passou a palavra para você, você fala, ó, meritíssimo juiz, quero começar a explorar cada um dos pontos controvertidos, mostrando aqui na prática o que cada testemunha falou sobre ele. Excelência, a testemunha João, no depoimento que nós acabamos de ouvir, confirmou completamente o que foi dito pelo autor na inicial. Ela disse que viu que o sinal estava vermelho para o réu no momento em que ele passou pelo cruzamento e que foi ele que deu causa para o acidente. Opa, você facilitou a vida do juiz. O juiz ia ter que decidir aquele ponto controvertido e o juiz já vai anotar. João confirmou o ponto controvertido número 1. Outro exemplo, né? A testemunha Paulo, ela disse. Aí nós vamos explorar ali embaixo, né? Por quê? Você vai fazer isso com cada depoimento. Então teve 3 depoimentos, os 3 são favoráveis a tudo aquilo que você disse, é isso que você vai fazer, você vai pontuar, pegar o depoimento e mostrar como é que ele casa com a inicial ou com a contestação. Tá bom, professor, mas se tiver algum depoimento ruim para mim, algum depoimento que ao invés de confirmar o que eu disse na inicial, prejudica o que eu disse na inicial, como no nosso exemplo, né? Aí você vai fazer aquilo que eu te recomendo no ponto de número 4. Você tem que apresentar eventuais contradições nos depoimentos das testemunhas que infirmaram a sua tese, tá? Para quê? Para que você possa fazer com que essa testemunha caia em descrédito. Por exemplo, Excelência, embora a testemunha Paulo tenha dito que viu o autor trabalhando uma semana depois do acidente, não há dúvida que a testemunha teve uma percepção errada do que ela viu. Uma vez que uma semana depois, o meu cliente ainda estava fazendo fisioterapia e foi nesse momento que o Paulo viu ela na rua, quando ela se dirigia para a fisioterapia, de acordo com como está provado com o documento tal. Olha lá, Excelência, as folhas tal, tem a declaração de que o meu cliente fez fisioterapia nos 30 primeiros dias de recuperação. Veja, o Paulo, a testemunha, ele pode ter errado. Ele fala que viu o autor na rua, viu o autor como se estivesse trabalhando como vendedor ambulante, mas na sua alegação final você fez o quê? Colocou uma pulga atrás da orelha do juiz e ainda mostrou um documento que pode confirmar a sua tese. Aqui, ó, deixa eu te dar um alerta prático, que geralmente os menos experientes sempre erram. Nunca deixe, ó, presta atenção, deixa eu até dar um zoom aqui para que você possa prestar atenção. Nunca deixe de se manifestar sobre eventual prova contrária à sua tese. O seu silêncio vai chamar a atenção do juiz e ele vai ligar o alerta. Opa, o juiz percebeu que o Paulo falou alguma coisa que contraria o que você disse na inicial. Se você não falar nada, o juiz já tem um argumento para dizer que a sua tese não cola. Então, nunca deixe de se manifestar sobre eventual prova contrária à sua. Mas, para isso, você tem que estar muito atento, muito atenta. Para isso, você tem que ser perspicaz. Para isso, você tem que ter feito toda a sua tarefa de casa, que são esses 3 pontos que eu acabei de te mostrar. Estudar os pontos controvertidos, ficar anotando durante a oitiva das testemunhas o que cada uma fala e explorar um a um os depoimentos quando o juiz te passar a palavra. Meu amigo, minha amiga, essa é a receita básica de uma alegação final oral perfeita, direta. Professor, mas e se a prova é toda prejudicial ao seu cliente? Bom, você vai tentar apontar as contradições, como eu disse, ou simplesmente você não é mágico, você não pode garantir para o seu cliente um direito que ele não tem. Talvez você vai partir para um pedido subsidiário. Olha, Excelência, embora as testemunhas tenham confirmado a culpa do réu no acidente, imagina que você está advogando para o réu, né? O pedido indenizatório não pode ser no valor pedido na inicial. E aí você parte para um pedido subsidiário, alternativo. Por quê? A isenção de responsabilidade você não vai conseguir. No crime é exatamente a mesma coisa. Você vai, então, olhar a denúncia e vai ir para a audiência vendo o que cada testemunha fala sobre a acusação da denúncia. Ah, a testemunha
confirmou que o réu foi o autor, opa, então na alegação final não adianta você ficar falando que não há provas da autoria. Tem prova, o juiz está ali, ele não é bobo, ele acabou de ouvir a testemunha confirmando a autoria. Então o que você vai fazer? Tentar mostrar contradições no depoimento da testemunha, para plantar uma pulguinha atrás da orelha do juiz. Ah, não dá para fazer isso, não tem contradição. Então você parte para explorar a questão da pena. Olha, excelência, embora tenha ficado provada a culpabilidade, a autoria, a materialidade, a pena deve ser fixada no mínimo, deve ser considerada atenuante tal. Você não é obrigado a fazer milagre na alegação final oral, mas você é obrigado a fazer uma alegação muito bem feita. Usando essa estrutura aqui que eu acabei de te mostrar, que você vai ter esse mapa mental para você, é garantia que você não vai errar, tá bom?